informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Muito bom dia produtor rural, bom dia amigos da Grande FM. Estamos chegando com o Grande FM Rural desta terça-feira, feriado nacional de Tiradentes, juntos a partir de agora trazendo informações para o homem do campo. Os destaques do programa de hoje: colheita chega à reta final sem limitações, quantidade de fretes despenca em 30% nos portos brasileiros, cafeicultura precisa de antecipação de recursos, trigo branqueador pode gerar maior liquidez na safra 2020. São os destaques de hoje do nosso programa Grande FM Rural. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores e agora está produzindo leite sem lactose, também oferecendo queijo tipo frescal. Uma delícia! São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Fone 3424-1213. É Leite Cambi. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A previsão do tempo para esta terça-feira na região centro-oeste é de um dia nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Mato Grosso. Tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada em Goiás e possibilidade de chuva rápida e localizada no Distrito Federal. Nas demais áreas da região, dia claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Mato Grosso do Sul, neste feriado de terça-feira, a previsão é de um dia claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas à tarde no norte e nordeste do estado. Nas demais áreas, deveremos ter um dia claro com períodos de parcialmente nublado e nublado com névoa seca. Em Dourados e toda a região, a previsão para esta terça é de um dia de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A temperatura deverá variar entre 19 e 33 graus. Estas informações climáticas são em nome do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Para proteger a todos, as concessionárias Ford mantêm o atendimento à distância. Compre sem sair de casa no ofertasford.com.br. Toda a linha Ford com 90 dias para começar a pagar. Tem carro a partir de R$ 44.740 à vista ou entrada de R$ 22.370 e 48 de R$ 625 com 90 dias para começar a pagar e taxa de 0,99 ao mês e 12,55 ao ano. E cuidamos da papelada e entregamos o carro dentro das normas de segurança. No trânsito, dê sentido à vida. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias.
As cotações agropecuárias permanecem apresentando números com poucas variações, sejam para cima ou para baixo, e fecharam o dia de ontem da seguinte forma: a saca da soja segue sendo comercializada a R$ 86,00. O milho também mantém sua média de preço e está sendo comercializado a R$ 47,00 a saca. O boi gordo em várias cidades do estado de Mato Grosso do Sul está sendo vendido no mercado físico a R$ 179,00 arroba. Já a vaca gorda vem sendo comercializada a R$ 166,00 arroba em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A colheita de soja e milho entra na reta final no Brasil sem limitações com chuvas nos últimos dias, segundo informações da consultoria da Tagro. De acordo com as informações, até o dia 10 de abril, os trabalhos no campo com a oleaginosa atingiram 91,8% da área esperada e no milho, a colheita na região centro-sul do país chegou a 93% da área. E o plantio do milho de inverno está na finalização na região. Nesse cenário, o avanço semanal da colheita da soja foi de mais de 4 pontos percentuais ante aos 87,6% da área no último levantamento. Além disso, os trabalhos no campo estão mais avançados ante comparativo com o mesmo período do ano anterior, 88,9%, assim como a média de 5 anos, que é de 85,2%. A colheita atingiu 100% da área nos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul e 99% no Paraná, informou a consultoria. Já o plantio da safra de inverno 2020 de milho no centro-sul do Brasil foi finalizado e apresenta, no geral, boa evolução das lavouras na região produtora, diante de clima regular até o momento. A exceção fica por conta da irregularidade e chuvas escassas no oeste do Paraná e alguma coisa no sul de Mato Grosso do Sul, onde estamos registrando perda de potencial produtivo, explicou a produtora ou a consultoria da Tagro durante sua publicação nesta semana. Um estudo realizado pela FretBras revela que a quantidade média de fretes dos portos brasileiros caiu 30% no mês de abril em comparação com março. O levantamento mapeou os principais portos do país: Itaguaí, Rio de Janeiro, Suape, Pernambuco, Tubarão, no Espírito Santo, Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. De acordo com a pesquisa, o porto mais afetado foi o de Itaguaí, com mais de 64% da queda da quantidade de fretes no período analisado. Em seguida aparecem os portos de Santos e Tubarão, ambos com redução de quase 60%. No porto de Suape, a diminuição foi de 41%, enquanto no Rio Grande e Paranaguá tiveram queda de 24% e 9%, respectivamente. O avanço da pandemia do coronavírus resultará em uma queda de, no mínimo, 18,6 bilhões de dólares nas exportações brasileiras neste ano de 2020. A projeção feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, representa um recuo de 8,3% nos valores vendidos ao exterior no ano passado. O cenário de prevenção que é necessário adotar em função da pandemia do novo coronavírus Covid-19 vem impactando todos os segmentos da economia brasileira, gerando prejuízos ao comércio, setor de serviços e no tocante ao agronegócio, elevando os custos de produção e retirando renda, principalmente dos produtores de alimentos de itens perecíveis. Para o agro, as resoluções 4.801 e 4.802, aprovadas na semana passada pelo Conselho Monetário Nacional, de forma emergencial, atenderam produtores e cooperativas mais sensíveis de pequeno e médio porte, que enfrentam situação crítica devido à frustração de safra, impedimento de comercialização e severa perda de renda decorrente das medidas de isolamento social ou de condições climáticas adversas predominantes do primeiro trimestre de 2020. O Conselho Nacional do Café
tem dialogado de forma permanente com o governo federal, transmitindo atualizações sobre os impactos da pandemia na cafeicultura, solicitando medidas com fundamento que garantam mais segurança para cafeicultores e suas cooperativas. Eles atravessam esse período de incertezas. Até o começo de abril, 5,071 bilhões de reais do FUNCAFé disponibilizados no ciclo cafeeiro 2019-2020, ainda restavam 812 milhões à disposição de produtores, cooperativas, indústrias e exportadores, distribuídos em 256,9 milhões de reais para custeio, 487,9 milhões de reais para comercialização e a FAC e de 67,2 milhões de reais para o capital de giro e recuperação dos cafezais. Olha, com um consumidor cada vez mais exigente, indústrias inovando e qualificando seus produtos, o triticultor buscando alternativas para mais rentabilidade no negócio, o mercado de trigos diferenciados se expande a cada safra. O trigo branqueador é um exemplo, como as técnicas modernas de melhoramento genético que evoluíram para atender as demandas T-Bio Duque e a nova cultivar desenvolvida pela Biotrigo Genética, que chega nesta safra com dois grandes diferenciais no segmento dos trigos branqueadores: segurança para quem produz esse trigo de grão através de uma maior resistência a doenças de difícil controle e aumento do potencial produtivo. Olha, em um mês de distanciamento social como medida para conter o avanço da pandemia do coronavírus pelo mundo, os suinocultores independentes abarcam um imenso prejuízo na atividade, conforme o levantamento da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A desvalorização da Bolsa de Suínos da SC totaliza 30%. Um dos fatores que impacta diretamente o mercado são as rígidas medidas adotadas por São Paulo para barrar a progressão da Covid-19, que travou a economia do maior mercado consumidor do país. Na segunda semana de março, o preço pago pelo quilo do suíno vivo aos produtores independentes era de R$ 5,67. Após sucessivas baixas que ocorreram também nos demais estados, produtores da proteína animal, a Bolsa de Suínos de Santa Catarina foi cotada na quinta-feira da semana passada a R$ 3,97, uma desvalorização semanal de média de 0,28 centavos. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nessa quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Agora aqui no nosso programa Grande FM Rural, vamos trazendo um material aí para trazer a nossa sala de visitas, que vem para falar que preço dos ovos em São Paulo são os maiores do ano. Tendência é firmeza neste mercado. Vamos conferir. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim sobre o mercado de ovos. E para isso a gente vai conversar com a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria, e vai detalhar um pouquinho para a gente sobre o atual cenário para esse produto. Juliana, a gente tem observado, aqui pelo Notícias Agrícolas, uma queda bem abrupta, assim, principalmente no mercado de suínos. A gente vê também certa queda no frango. Como é que fica o mercado de ovos nesse momento? Bom, com relação ao mercado de ovos, ele está indo um pouco na contramão, da precificação das carnes. Então, enquanto a gente tem observado uma queda aí no preço da carne bovina, da carne suína e também da carne de frango, nós observamos aí uma demanda forte por ovos e os preços eles vêm aí uma escalada de alta nas cotações, para citar aí alguns números para vocês, desde o início do ano, os preços dos ovos nas granjas de São Paulo, eles subiram aí quase 70%, e no atacado também, considerando São Paulo, a valorização chegou aí a quase 65% de alta desde o início do ano. Certo, e se a gente andar mais ou menos 30 dias para trás, colocando aí meados de março, quanto que foi a valorização mais ou menos aí para os ovos?
Para os ovos, né, a gente teve uma valorização, enquanto a gente observou queda de 30% aí para carne suína desde meados de março até o período atual, para os ovos a gente já observou uma valorização de quase 10% nesse mesmo período. Hoje a cotação dos ovos nas granjas aqui de São Paulo, ela está com R$ 109,50, a caixa com 30 dúzias, né? E no atacado os preços chegam a R$ 114. E esses valores que estão sendo praticados, né, que você citou aqui em São Paulo atualmente, eles são valores recordes para o período ou não? Às vezes, né, no mês de abril, pós-quaresma, os valores continuam a ficar firmes. Como que a gente consegue aí analisar esse valor? Esses valores eles são recordes para esse ano, né? Se a gente fizer o acompanhamento desde janeiro até o momento, esses foram os maiores valores registrados nominalmente a preço dos ovos, tanto na granja como também no atacado. E esse cenário, né, a gente está aqui falando de São Paulo, né, que vocês analisam, mas enquanto analista de mercado você consegue, se a gente extrapolar, né, essa fronteira, a gente consegue falar que esse é um movimento que tem ocorrido aí pelo Brasil, né, essa demanda mais forte pelos ovos? Sim, geralmente quando a gente fica, né, os preços de São Paulo, mas os preços dos outros estados, eles têm alta correlação com os outros estados. Então, a conjuntura e o movimento do mercado é bastante semelhante. E essa forte demanda aí para os ovos, ela tem a ver com a questão da conjuntura econômica, ela tem relação com os ovos, vamos dizer, terem mais tempo de prateleira? Como que a gente pode explicar essa demanda nesse momento? Bom, se a gente considerar o cenário que a gente está vivendo atualmente, né, de uma queda na renda da população, com demissões, ajustes salariais aí decorrentes de toda a crise que está sendo gerada em função do coronavírus, isso acaba fazendo com que a demanda por produtos, né, de menor custo sejam mais demandados, né? Então aí os ovos eles vêm ganhando competitividade frente às carnes em função desse cenário de um custo mais barato na hora de comprar, de adquirir esses produtos. Juliana, aqui no Notícias Agrícolas a gente tem a notícia, né, de que com essa virada aí da quinzena houve aí uma pressão dos compradores, né, aos produtores, alegando uma queda na demanda e tentando baixar os preços. Essa possível queda de demanda, né, na virada da quinzena, ela é costumeira ou não? Tem alguma coisa a ver justamente com essa descapitalização da população? Sim, exatamente, né? Durante os meses, né, ao longo do mês, a gente tem um efeito sazonal da demanda ser maior justamente na primeira quinzena, que é quando a população recebe os salários, e a gente tem essa maior demanda não só por ovos, mas também trazer mais proteínas. Então, sazonalmente, a gente já tem esse movimento. Agora, ainda mais afetado, né, em função de todo esse cenário que a gente vem observando aí de quarentena e em função do Covid-19. Então, essa menor demanda na segunda quinzena, ela já é típica, né? Então, pode ser, sim, um pouco mais agravada agora em função desse momento que a gente está passando, né? E como é que fica aí para o lado do produtor, né? O produtor, ele tem produto para atender essa demanda, ele pode aí tentar, para segurar os preços, né, reduzir os plantéis aí de poedeiras justamente para conseguir manter esses preços nesses patamares. Como que deve ficar esse cenário? Bom, do lado do produtor, apesar, né, de estar observando essa valorização semanalmente aí nas cotações dos ovos, eles também tem que destacar que os custos de produção esse ano são maiores, né, principalmente os relacionados aí com alimentação. Se a gente analisar o preço do milho, por exemplo, a gente tem preços aí 40%, 45% maiores do que observado igual ao período do ano passado.
Então, assim, para o produtor, apesar de todo esse cenário de valorização, ainda é um cenário que a gente tem um custo de produção bastante elevado. Então, o que vem realmente afetando a precificação nesse momento é a lei da oferta e da demanda. No caso, a demanda nesse momento ela está bastante aquecida. Certo. E quais são as perspectivas? O que a gente pode esperar aí para os próximos dias ou para o mês que vem em matéria de preços? Isso tratando do lado dos preços, né? Apesar de agora, sazonalmente, a gente ter essa menor ritmo de saída de produtos na segunda quinzena, os preços eles devem permanecer firmes, né? Isso aí, conforme eu comentei ao longo da entrevista, que a gente tem um cenário de queda na renda da população, com demissões e ajustes salariais, e isso faz com que a demanda por produtos de menor valor elas sejam maiores, e aí os ovos eles acabam ganhando aí na competitividade frente às demais carnes. Estivemos então por aqui com a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria, detalhando um pouco para a gente o atual cenário do mercado de ovos. De acordo com ela, a demanda continua firme, não só em São Paulo, né, que é o estado analisado pela Scott Consultoria, mas essa realidade deve se repetir pelos outros estados do Brasil. A demanda segue firme, os preços também seguem firmes. Segundo ela, enquanto as proteínas animais, né, as carnes, estão caindo os preços, os ovos caminham aí na contramão. Ela deu um exemplo de que de meados de março até o final agora dessa primeira quinzena de abril, a carne suína em São Paulo teve uma queda em torno de 30%, enquanto isso os ovos se valorizaram em torno de 10%. Nessa quinta-feira, dia 16 de abril, ela citou que em São Paulo o preço da caixa com 30 dúzias de ovos na granja está custando em torno de R$ 109,50 e no atacado R$ 114,00, e esse é o maior preço registrado em São Paulo desde o começo do ano. De acordo com ela, apesar da virada da quinzena e de ser um movimento sazonal, né, os 15 últimos dias do mês, a população ir menos ao supermercado, né, ter menos dinheiro, mas essa demanda deve continuar firme, segundo ela, mas os custos de produção ainda representam um grande desafio para o produtor, ainda que os ovos tenham sim sido valorizados, a alta do milho, a alta da soja, ainda que os preços estejam começando a cair aos pouquinhos, esses valores ainda estão em patamares altos e acabam gerando desafios para o produtor. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E colocamos um ponto final no nosso programa Grande FM Rural desta terça-feira, desejando um ótimo feriado a todos vocês que nos acompanharam aqui pelas nossas plataformas digitais, a você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Tem um ótimo dia pela frente. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 6 horas da manhã, temos um novo encontro marcado aqui com o nosso programa Grande FM Rural. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.